Olha, no versículo 2, falando hoje do propósito da água abençoada com as bênçãos do Salmo 91, diz assim: diz o Senhor. Preste atenção, eu sempre dou uma explanada e procuro discernir o texto, para que você não tenha apenas conhecimento histórico ou literário do assunto, mas que você também tenha revelação. Bom, diz o Senhor. Escuta o que eu vou te falar. É muito importante você considerar o que Deus fala. Há muitas pessoas, esse diz o Senhor, significa que Davi, o salmista, ele ouvia, ele considerava, ele dava ouvidos ao que Deus falava. Então há muitas pessoas que elas estão tendo dificuldades de se encontrar na vida, porque elas, infelizmente, não dão ouvidos a Deus. Elas não consideram o que Deus fala. Deus, ele não pode ser alguém que você ignora, que você isola, que você afasta da sua vida e não conta. Pois, afinal de contas, quem criou a sabedoria? Foi Deus. Quem sabe o dia de amanhã? É Deus. Quem tem todo o poder? É Deus. Então, se tudo isso está na mão de Deus, por que não entender que ouvir o que Deus fala é essencial, é necessário? Afinal de contas, Deus é nada mais, nada menos do que o dono da verdade. Então, quando o senhor, quando a senhora, quando você, jovem, adulto, idoso, seja lá quem for, depende das orientações, de ouvir a voz de Deus. Detalhe, eu sempre falo isso. Isso não tem nada a ver com religião. Esse é que é o problema. Tem gente que acha que quando tem que se falar de tem que se ouvir Deus, preciso ser crente, preciso ser isso, preciso ser religioso, preciso ser da igreja ABCD. Peraí, eu estou falando de se ouvir Deus. Ou será que Deus, ele não quer falar comigo, com você? Às vezes você perde uma grande oportunidade na vida porque você não deu ouvidos a algo que Deus queria te falar, te orientar, te dizer, te mostrar, te ensinar, às vezes até te exortar e te corrigir. Tem muita gente perdendo tudo porque dentro dela tem um orgulho que destrói ela a ponto de não ouvir quem ela tinha que ouvir. E quando você não ouve a Deus, desculpa a minha colocação exagerada talvez, mas quando você não ouve a Deus, querido, desculpa, tu vai ouvir o diabo. Quando você não ouve quem é do bem, você vai acabar ouvindo quem é do mal. E quantas pessoas, por falta de uma orientação sensata, uma orientação que seja de fato coerente, uma orientação que produza fé em nós para um agir diferente, um comportamento diferente, mete os pés pelas mãos e depois coloca a mão na cabeça dizendo: que besteira que eu fiz. Falta de ouvir a voz de Deus. Então ele disse: diz o Senhor. Então isso que você vai ouvir, ele fala que Deus falava com ele. Agora presta atenção, meu refúgio. Então, como Davi tinha Deus na vida dele? Ele falou, meu refúgio. O que é um refúgio, você sabe? Refúgio é um esconderijo. É um lugar, por exemplo, agora nós vivendo aí, vendo essa situação que está acontecendo em Israel, não é? Junto à Palestina, o Hamá, não é isso? Essa guerra. Você ouve muito então essa expressão, refúgio. Eu vivi na África durante 10 anos da minha vida pregando o Evangelho e cheguei lá num período de guerra.
E por muitas vezes, quando tinham ataques na cidade, eu mesmo tive que correr para refúgios. Era aquele lugar onde eu me sentia seguro diante aos ataques. Então Davi era atacado, certamente. Você é atacado todos os dias. Ou é uma acusação, ou é uma calúnia, ou é uma inveja, ou é um olho grande, ou é uma pessoa mal intencionada, ou é alguém que nem te conhece falando mal de você, falando da tua vida. Nós sofremos ataques todos os dias. Então, vai me dizer que você não precisa de um refúgio? Aí eu pergunto, que refúgio melhor, se não você correr para a presença de Deus? Então, quando você vê a história de Davi e vê um rei que teve muitos problemas, mas que triunfou, você deve seguir a receita dele. Ele tinha Deus como seu refúgio. Não era o melhor amigo, não era o pai, não era a mãe, não era o patrão, não era o homem rico, não era o homem inteligente segundo o que ele julgava, não era a condição, não era o lugar. O refúgio dele, para quem ele corria, para quem ele procurava estar, contando todos os dias, era Deus. Será que isso serve de conselho para você? Talvez seja o que você está precisando. Ou se você deixou de fazer, voltar a fazer. Ele disse, meu refúgio e meu baluarte. Deus meu, em quem confio. Portanto, ele confiava. Olha que coisa poderosa.